Estamos prestes a passar por uma eleição nacional importante. E nessa época, mais do que nunca, crentes de todo o espectro político tentam colocar Jesus como representante do seu partido ou da sua ideologia política. Alguns defendem Jesus mais à esquerda, outros defendem Jesus mais à direita do espectro, mas em um mundo politizado e polarizado como o nosso, realmente é importante perguntarmos: qual é mesmo a posição política de Jesus? É sobre isso que eu quero te convidar a meditar essa noite. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: Mais tarde os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Essa é a palavra de Deus. Qual é a posição política de Jesus? Essa de fato é a pergunta que está sendo feita nesta ocasião, neste texto. Eles estão trazendo uma questão política quente, polêmica, para tentar colocar Jesus numa armadilha aqui. Agora, reparem em quem está fazendo essa pergunta. Quais são os grupos que estão fazendo essa pergunta? O texto diz que eram os fariseus e os membros do partido de Herodes. Eram grupos antagônicos, eram os extremos opostos ao se tratar de política. Eles eram simplesmente os extremos opostos no espectro político da época. Os membros do partido de Herodes, não preciso nem dizer, eram apoiadores do Império Romano, bem diferente dos fariseus. O que eles estão tentando fazer juntos é colocar Jesus numa armadilha, na verdade tentar colocar Jesus ou de um lado do espectro ou de outro. Estão questionando no final das contas: e aí, Jesus, qual que é o seu partido político? E vemos nesse texto três coisas. Nós vemos uma pergunta revolucionária, nós vemos uma resposta revolucionária e nós vemos o grande revolucionário. Uma pergunta revolucionária, uma resposta revolucionária e o grande revolucionário, aquele que faz uma revolução das revoluções. É isso que nós veremos essa noite. Primeiro, a pergunta revolucionária. A gente precisa entender primeiro o contexto histórico dessa época, o que estava acontecendo, para a gente entender o que é que essa pergunta feita para Jesus representa. E aí, Jesus, devemos pagar impostos ou não? Bom, esse imposto que está sendo referido aqui, ele na verdade não é qualquer imposto, não era um imposto geral, era um imposto muito específico, em particular. A gente percebe isso quando Jesus pede um denário. Na versão que nós lemos aparece moeda de prata, mas provavelmente se você ler em outra versão está a palavra denário, que era um tipo de moeda que existia na época. E Jesus pede por esse denário, simbolizando que era esse tipo de imposto que Jesus estava se referindo. Haviam vários impostos na época, e geralmente os impostos eram dados pelos bens que se tinham, mas existia um imposto que era um imposto na verdade por cabeça e não por bens. Era um imposto que meio que representava o seu privilégio de ser um súdito de César. Esse imposto era o denário, e era esse imposto que Jesus estava falando e que esses homens estavam perguntando. Deixa eu dar um pouco mais de contexto histórico aqui. Esse imposto, ele, quando foi criado,
ele foi criado no meio de uma grande insurreição. O fato desse imposto ser odiado na época não era porque ele era um imposto alto, como a gente vai ver daqui para frente. Não era alto, mas era o fato do que ele representava. Era um imposto, como eu disse, que representava o privilégio de ser um súdito de César, mas para aqueles que não consideravam isso um privilégio, consideravam isso uma grande ofensa. Cerca de 25 anos antes do que está acontecendo aqui no texto, um homem chamado Judas, o Galileu, ele começou uma revolução quando esse imposto aqui foi instituído, na verdade uma insurreição, e ele convocou uma revolta armada, e dizendo para os seus colegas, os seus irmãos judeus, a não pagarem esse imposto. Na verdade, Judas o Galileu, ele fez 3 coisas, ok? Preste atenção nessas 3 coisas que Judas o Galileu fez 25 anos antes do que está acontecendo aqui no texto. Primeiro, ele chamou seus irmãos judeus a se recusarem a pagar o imposto a César, esse imposto chamado denário. Segunda coisa que esse Judas o Galileu fez, ele foi e limpou o templo de todos os estrangeiros que estavam no templo indevidamente. Ele expulsou os gentios, os romanos de lá. Em terceiro lugar, esse homem disse: agora definitivamente César não dominará sobre nós. Nós vamos trazer o reino de Deus, nós vamos nos livrar da injustiça, e Deus será o nosso único Senhor, e nós vamos nos livrar de toda a opressão. O reino de Deus vai ser inaugurado. Ele fez 3 coisas. Disse: ninguém paga mais imposto. Limpou o templo. E disse: o reino de Deus é chegado, César não dominará sobre nós. 25 anos mais tarde, eis o nosso texto. E olha o que está acontecendo. Em primeiro lugar, Jesus construiu todo o seu ensino sobre o reino de Deus. Foi o que mais Jesus pregou sobre. Jesus tinha acabado nessa época de fazer a limpeza do templo, quando ele expulsou os cambistas e vendedores de animais do templo. E na verdade é justamente essa atitude de Jesus que começou a gerar todos esses questionamentos. Percebe que só falta uma coisa aqui? Jesus falou sobre o reino de Deus, Jesus limpou o templo, e agora o que eles queriam saber é: Jesus, o que o Senhor pensa sobre esses impostos? O que na verdade eles queriam saber é: Jesus, você é mais um revolucionário? Jesus, você está provocando uma revolta armada também? É isso? Fazia só 25 anos. Eles queriam saber a opinião de Jesus sobre o imposto por cabeça, o denário. Portanto, não ache que a tentativa que está ocorrendo aqui é de tornar Jesus meramente um impopular. Se ele falar uma coisa, ele fica impopular com um grupo. Se ele fala outra, ele fica impopular com outro grupo. Não era meramente uma tentativa de deixar Jesus impopular. O que eles estavam perguntando de fato era se Jesus era um revolucionário. Jesus já tinha limpado o templo, Jesus já tinha ensinado sobre o reino de Deus. O que faltava? Ei, Jesus, você é um revolucionário? Sim, essa é uma verdadeira armadilha. Se Jesus respondesse: não, ninguém paga imposto, o que ele estava na verdade fazendo é convocando uma revolta armada. Mas ele dissesse: paga o imposto, meramente. Então todos aqueles que tinham ouvido Jesus falar sobre o reino de Deus rejeitariam a sua mensagem. Sim, talvez você não perceba isso, e você não percebe por uma razão muito simples. A gente, no Ocidente moderno, a gente costuma pensar em reino de Deus como uma coisa muito espiritualizada, como uma coisa muito que acontece no coração. É como se fosse uma paz interior o reino de Deus para a gente, de maneira muito equivocada, porque a compreensão dos judeus a respeito do reino de Deus, que tinha sido pregado há muitos e muitos anos pelos profetas no Antigo Testamento, tinha tudo a ver com o mundo material, tinha tudo a ver com uma vida real aqui, já, e não simplesmente uma paz no coração. E Jesus sabia disso, e Jesus ensinou o reino dessa maneira.
Quando os profetas do Antigo Testamento falavam de reino, eles não estavam falando de uma paz interior, eles estavam falando de um reino de Deus que ia combater a real injustiça no mundo, a real opressão, a real fome. Então, se Jesus tivesse apenas dito, vai lá e pague os impostos, não sou um revolucionário, seja um cidadão bonzinho, receba a paz interior na sua vida. Se ele tivesse falado isso, as pessoas teriam dito, o reino que você pregou então não tem nada a ver com o que os profetas haviam anunciado. Jesus estava preso numa verdadeira armadilha. Se falasse, pague os impostos, perderia as pessoas. Se falasse, não pague, seria esmagado pelas autoridades. Você percebe que essa pergunta é uma pergunta revolucionária? Jesus, você é um revolucionário trazendo o reino de Deus? E o que ele responde? E agora vem a resposta revolucionária. Você sabe que quando, nessa época do ano, mais do que nunca, né? Você sabe que quando um político está numa entrevista e alguém faz uma pergunta muito polêmica para ele, muito quente, muito difícil, ele circula e nunca responde aquilo que foi perguntado. E aí como a gente fica? Revoltado, desanimado, com raiva, desiludido. Era essa a pergunta que eu queria ser respondida, mas não responde, foge. Mas Jesus fez algo absolutamente diferente. A resposta de Jesus deixou aqueles grupos que eram contrários a Jesus, o texto diz, admirados. Jesus não fugiu da resposta. A resposta de Jesus, de fato, não se encaixava exatamente nas categorias em que a pergunta foi feita. Mas a resposta não nos deixou irados, frustrados, dizendo, esse Jesus é mais um político que não responde às questões quentes. Não, eles ficaram admirados. A melhor maneira de entendermos essa resposta admirável de Jesus é percebermos primeiro o que Jesus estava se recusando a fazer quando ele deu a resposta que ele deu. E eu quero te convidar a pensar nessa noite que Jesus estava se recusando a fazer 3 coisas aqui nesse texto, quando ele dá a resposta que ele deu. Primeira coisa, ele se recusa a um simplismo político. Segunda coisa, Jesus se recusa a uma indiferença política. E a terceira coisa, Jesus se recusa a uma idolatria política. Em primeiro lugar, se nós queremos ser seguidores de Jesus, então nós precisamos igualmente recusar essas coisas. Simplismo político em primeiro lugar. Reparem na pergunta do versículo 15: é certo pagar impostos a César ou não? E aí eles repetem a pergunta: devemos ou não? Querendo deixar bem claro para Jesus, é isso que a gente está perguntando, não fuja. Deve ou não? Devemos ou não pagar? Eles estão forçando literalmente Jesus a escolher um lado. É a mesma coisa se eu perguntar para você, marido: e aí, já parou de bater na sua esposa, sim ou não? Se você responder sim, quer dizer que você batia. Se você responder não, quer dizer que você continua batendo. Para qualquer lado que você responder a minha pergunta de sim ou não, você está comprometido. Percebe? Você está comprometido. E o que eles estavam fazendo com Jesus? Eles queriam uma resposta simples, simplória. Jesus, sim ou não? Sim ou não? Eles repetem: sim ou não, Jesus? É isso que a gente quer. Uma coisa ou outra. Mas Jesus não diz sim, nem diz não. Mas não é porque Jesus não gosta de ser direto, não é porque Jesus é um político como os que a gente conhece, não é porque Jesus tinha medo simplesmente das autoridades, porque Jesus acabou morrendo numa cruz, por livre e espontânea vontade. Então assim, não era medo, não era fraqueza, não era receio. Porque quando Jesus fala do nosso relacionamento com Ele, Ele é muito certeiro, muito sincero, muito claro, Ele não deixa dúvidas. Quando é para dizer sim, Ele diz sim. Quando é para dizer não, Ele diz não. Ou você tem dúvidas que nós devemos amar os nossos inimigos? Jesus não deixou bem claro isso? Mas era alguma coisa difícil de ser defendida. Jesus foi impopular por isso, mas Ele falou bem claramente. Mas quando se trata de política,
ele não dá uma resposta simplória, sim ou não. Ele dá uma resposta mais para sim e não. Sim e não ao mesmo tempo, sabe? Uma resposta paradoxal e ao mesmo tempo equilibrada. Ao mesmo tempo ele rejeita o que está na moeda, mas ao mesmo tempo parece que ele aceita. É uma coisa esquisita. Eles queriam saber qual o partido político de Jesus, mas Jesus recusava um simplismo político. Deixa-me sugerir uma implicação disso. Talvez aqui que as coisas se tornem um pouco mais pessoais. Eu acredito que decorre desse fato de Jesus não ter aceitado um simplismo político, que a gente não pode identificar Jesus com nenhum programa político ou com qualquer partido político, que era justamente o que eles estavam querendo fazer na época. Sim ou não, Jesus? De que lado? Jesus falou: eu não faço parte disso. Se Jesus não fez, por que nós insistimos em colocá-lo como representante de algum partido político? Não podemos dizer coisas como: todos os cristãos deveriam votar em determinada pessoa. E infelizmente, cristãos de todos os extremos e espectro político têm perguntado: como pode um verdadeiro cristão votar em X ou em Y? Eu quero sugerir, a partir do que vimos, que essa não é a postura que nós devemos ter. Isso se parece muito com um simplismo político. Com base em convicções teológicas e bíblicas muito profundas e muito ponderadas, você pode ir com certa liberdade em muitas direções políticas. A Bíblia, preste atenção no que eu vou falar, a Bíblia ensina muitas coisas que de alguma forma é encontrado em todo o espectro político. Algumas coisas são encontradas em todo o espectro político, mas ao mesmo tempo a Bíblia condena coisas que também são encontradas em todo o espectro político. Entenderam? A Bíblia condena e aprova coisas que estão em todo o espectro político que nós conhecemos. Portanto, você não deve dizer a um partido político de Jesus, a um candidato de Jesus. Você não deve fazer isso. Jesus não fez isso. E se você faz isso, você está confundindo Deus com César. É o que Jesus dá a resposta mais para frente. Nós não devemos confundir Deus com César. Essa é uma das coisas que ele diz para a gente não fazer. Mas ele não apenas resiste a um simplismo político de sim ou não. Devo pagar ou não devo pagar? Como se as coisas fossem tão simples assim. Mas ele rejeita mais duas coisas: a indiferença política e a idolatria política. Olha só, Jesus pede um denário, que é essa moeda de prata. Nós conhecemos essa moeda, ela está nos nossos museus, a gente sabe o que está escrito nela, a gente consegue vê-la. E Jesus pergunta: de quem é a imagem que está nessa moeda? E o que está gravado nela? Qual é o título dessa moeda? Deixa eu dizer para vocês, porque o texto não diz, mas os museus estão mostrando essa moeda para a gente. E essa moeda dizia, a imagem era de Tibérius César. E o título que estava escrito na moeda, gravado na moeda, era o seguinte: Tibério César, filho do Deus Augusto, pontífice máximo, sumo sacerdote. Era isso que estava escrito na moeda denário. Agora, não sei se você percebeu, Jesus estava segurando uma moeda que dizia Rei, Filho de Deus, Sumo Sacerdote. Essa moeda que Jesus estava segurando: Rei, Filho de Deus, Sumo Sacerdote. Mas não era a imagem de Jesus que estava ali. E o que ele diz sobre essa moeda? Ele não diz: ok, simplesmente paguem os impostos. Não, a gente vai ver que ele não disse isso. Mas ele também não disse: quanta idolatria nessa moeda, não paguem os impostos. Não, ele também não disse. Ele disse: deem a César o que pertence a César, deem a Deus o que pertence a Deus. E há uma série de coisas interessantes nessa resposta de Jesus. Primeiro, Jesus, quando ele usa a palavra imagem, de quem é a imagem que está nessa moeda,
Eu acho que é bem sensato entender que o que Jesus estava dizendo era o seguinte: deem a César somente aquilo que tem a sua imagem, a moeda. Deem a César aquilo que tem a sua imagem. Tudo que tem a imagem dele, deem a ele. Essas são as suas moedas. Tem o seu rosto. Deem a imagem, deem a moeda, porque a sua imagem está nela. Mas deem a Deus. Por quê? Porque a imagem dele está em vocês. Jesus estava dizendo muitas coisas através dessa declaração. Primeiro, essa foi a primeira teoria de governo limitado na história mundial. A primeira teoria de governo limitado. Até então, todos os povos, até mesmo os judeus, consideravam que o monarca, que o rei, que o imperador era colocado ali pelo próprio Deus e era o representante de Deus. Eles entendiam que todo monarca, de alguma forma, tinha uma autoridade divina. Não poderia ser questionado por ninguém, afinal de contas ele foi escolhido pelos deuses, todos acreditavam assim. Não poderia ser questionado, tinha absoluta autoridade, mas Jesus diz: não ouse dar a qualquer governante a sua lealdade final. Deem a César aquilo que tem a sua imagem, mas deem somente a Deus aquilo que tem a imagem dele, no caso vocês. Dê a César o dinheiro, porque o dinheiro é dele. Mas nunca quem vocês são, nunca sua lealdade. Em outras palavras, só existe um Deus, e agora preste atenção, um Messias a quem nós devemos oferecer toda a nossa lealdade. Entendeu? Só um Messias a quem devemos toda a nossa lealdade. Jesus não estava apenas dizendo isso, e aqui a coisa fica muito interessante, e talvez a nossa familiaridade com o texto nos impede de enxergar isso, porque não é tão evidente a todos, tá? Deixa eu explicar. Jesus não estava dizendo simplesmente: só tenha lealdade a Deus e mais a ninguém. Ele não estava dizendo só isso. Sabe por quê? Porque Jesus muda o verbo da pergunta. Quando eles perguntam para Jesus, a pergunta original é: nós devemos dar ou pagar, dependendo da sua versão, os impostos. E aqui o verbo que se usa na pergunta é um verbo grego, didomi. E esse verbo grego, ele significa o seguinte: dar de presente, oferecer. Essa é a ideia do verbo. Então eles estavam perguntando: Jesus, nós devemos dar esse imposto a César? Esse foi o verbo da pergunta. Mas o verbo da resposta, intencionalmente, Jesus muda. Jesus não responde com o didomi, mas Jesus responde com outro verbo, chamado apodidomi, que muda o significado do verbo. E agora no dicionário grego, mostra que esse verbo tem um significado que é o seguinte, abre aspas: dar o que se merece, pagar o que é devido, retribuir e recompensar, seja em um bom ou um mau sentido. Percebe? Eles estavam perguntando a Jesus: devemos dar? Jesus responde: vocês devem dar o que se merece, vocês devem pagar o que é devido, vocês devem retribuir ou recompensar. E aqui Jesus de propósito está sendo ambíguo. Por que ambíguo? O que um tirano merece? Talvez ele mereça seu dinheiro de volta, mas será que ele também não merece um pouco de resistência? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: você pode dar a César o que ele quer, dinheiro, mas você não pode dar a ele tudo o que ele quer, que é a completa aceitação do seu sistema de injustiça, a sua coerção, a sua opressão, a sua exclusão. Não, isso você não pode dar a ele. Não dê a ele a sua lealdade última. Ele não quer que ninguém o julgue, mas isso nós não podemos recusar. Jesus está dizendo, Jesus na verdade está se recusando a dizer simplesmente: não pague os impostos e assim gerar uma revolta. Mas ele também está se recusando a dizer: somente aceite o sistema, seja um mero pagador de impostos. Ele também não está dizendo isso. Ele não diz simples sim ou não.
Mas ninguém pode negar que a resposta de Jesus sobre não dar a César a lealdade última era algo bem revolucionário. Afinal de contas, César era o imperador. E Jesus estava sendo revolucionário ao dizer: não dê tudo a César. Mas por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus de fato tenha proibido o pagamento dos impostos. Não dá para dizer isso também. O ponto de Jesus era o seguinte: Judas o Galileu promoveu uma revolução. Jesus, por sua vez, está promovendo um outro tipo bem diferente de revolução. Ele não está defendendo uma mera aceitação do sistema, nem uma direta revolução política. Ele está dizendo: sim, tem uma revolução acontecendo, mas bem diferente de tudo aquilo que vocês já ouviram falar. Essa é a razão pela qual eles ficam admirados com a resposta de Jesus. Jesus está sendo revolucionário, sim, mas de uma maneira jamais antes vista. Ele é contra a mera indiferença política, mas ele é também contra a idolatria política. Eu quero te mostrar como. Há dois grupos naquela época, dois grupos judeus, que não pagavam e não aceitavam os impostos. Um desses grupos chamavam essênios. Provavelmente você já ouviu falar deles. E esses essênios, eles eram reconhecidos como aqueles que fugiam para o deserto, como meio de não fazer parte do sistema injusto e opressivo que era o sistema romano. Esses eram os essênios. Eles fugiam para não fazer parte do sistema injusto. Em outras palavras, os essênios eram indiferentes. Mas Jesus está indo contra a indiferença aqui. Não é meramente deixar de pagar os impostos e não fazer parte do sistema, simplesmente vou fugir e como se nada estivesse acontecendo eu vou viver a minha vida. Esse tipo de indiferença Jesus não promove. Mas existe um outro grupo, que diferente dos essênios, que igual aos essênios, eles eram contra os impostos, mas eles tomaram uma atitude diferente. Eles não fugiam para os desertos, esses eram os zelotes. E os zelotes, como também provavelmente você já ouviu falar, eles eram aqueles que queriam partir para a briga. Eles defendiam uma revolta armada contra o Império Romano. Para eles, o principal meio de lidar com a injustiça não era fugindo, mas era através da política. O principal meio de lidar com a justiça para os zelotes era através da política. E Jesus estava indo contra eles também. Jesus estava sendo contra uma idolatria política, de colocar a sua esperança e o seu redentor na política, em achar que toda injustiça será resolvida por meio da política. Percebe que Jesus está indo contra a indiferença, mas ao mesmo tempo contra a idolatria. Ele diz: não simplesmente feche os olhos para a política e viva a sua vida. Não, isso é errado. Mas ao mesmo tempo, não simplesmente idolatre a política achando que é por meio dela que a justiça será feita. Jesus não deixa os seus discípulos abandonarem o processo político, falando: olha, não paguem os impostos, se lixem para Roma, se lixem para César, vivam a vida de vocês, vão para os desertos. Jesus não diz isso. Mas ao mesmo tempo ele não diz: trate César ou trate a política como o principal meio de fazer justiça. No entanto, Jesus não desiste da sua ideia do reino de Deus. Há uma autoridade de Deus sobre César. Há um reino de Deus vindo, mas não do jeito que eles pensavam. Há um reino de Deus em que, de certa forma, Jesus é político, mas de outra forma, Jesus não se parece nada com um político. Mas a pergunta que fica é: como que acontece uma revolução como essa? Como acontece a revolução que Jesus está propondo que aconteça? E é aqui que as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Jesus, de uma forma surpreendente, e às vezes a gente não presta atenção nisso, Jesus ele pede uma moeda. Ele pede. O texto não diz que Jesus então tirou um denário do seu bolso e disse: olha, está vendo o que tem nesse denário? Jesus fala: alguém tem um denário aí? Jesus não tinha uma moeda. Jesus não tinha sequer um denário no bolso. Jesus pediu para trazerem uma moeda e disse: de quem é essa imagem? Agora, sabe o que é interessante?
Nesse cenário a gente tem duas pessoas, dois homens, fazendo as mesmas reivindicações. Só para te lembrar, César e Jesus, ambos diziam que eram reis, ambos diziam que eram filhos de Deus, e ambos diziam que eram sumos sacerdotes. Mesmas alegações, mas olha o quão diferente eles eram. Um rei tinha todas as moedas do mundo com a sua imagem estampada nelas. Ele era dono de tudo. O dinheiro era dele. E eu estou falando de César. O outro não tinha sequer uma moeda no bolso. Precisou pedir para mostrar a imagem de quem estava na moeda. Perceba que Jesus precisou pedir. E denário, meus irmãos, não era uma grande quantidade de dinheiro. Sabe o que era um denário? Era o salário diário de um trabalhador comum. O trabalhador mais baixo ganhava um denário por um dia de trabalho. Não era um imposto grande, eles odiavam pelo que simbolizava e não por ser uma quantia exagerada. Mas Jesus não tinha nem isso no bolso. Temos diante de nós um rei com todas as moedas e um rei sem nenhuma no bolso. Portanto, quando Jesus disse que era rei, ele não estava dizendo eu sou um rei apenas melhor do que César. Ele estava dizendo eu sou um rei absolutamente diferente de César. Um rei que vocês nunca ouviram falar, vocês não têm nem a certa concepção do que ser rei significa. Por que um rei sem nem sequer uma moeda? Que tipo de rei é esse? Você já viu isso em alguma história, em algum filme? Um rei pobre, um rei filho de carpinteiro, que no auge do seu reinado não tinha nada no seu bolso? Um rei que dizia: as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Que tipo de rei é esse? Esse não é apenas um rei melhor, é um rei absolutamente diferente, com um reinado absolutamente fora do padrão. Ele está trazendo um conceito absolutamente diferente de revolução aqui, e é esse último ponto que eu gostaria que você prestasse atenção. O grande revolucionário, aquele que promove a revolução das revoluções. E para isso eu quero te convidar a questionar o que um rei pobre significa. Por que esse rei escolheu não ter bens? Bom, primeiro a gente precisa entender a diferença do reino que Jesus veio trazer e o reino desse mundo. Entender o que o reino de Jesus veio fazer. E para isso eu quero te convidar, eu não quero que você abra, pode ler depois, mas Lucas capítulo 6, ele diz, nesse sermão muito conhecido, Jesus se vira para os seus discípulos e diz: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que choram, pois no devido tempo vocês rirão. E felizes são vocês quando as pessoas os odiarem e os excluírem. Que tipo de ensinamento de reino é esse? Felizes os pobres, os famintos, os que choram, os excluídos? Nesse texto Jesus destaca pelo menos 4 valores, que são a linha divisória entre o reino desse mundo e o reino de Deus. E os 4 valores são poder, sucesso, conforto e reconhecimento. Poder, sucesso, conforto e reconhecimento. Nesse reino deste mundo, esses valores dominam. Nós precisamos dessas coisas. Nós buscamos essas coisas desesperadamente. Nós temos que ter essas coisas. Nós ficamos desesperados por não tê-las. Todas as decisões da nossa vida são feitas baseadas em conseguir essas coisas: poder, sucesso, conforto e reconhecimento. Você despreza e marginaliza pessoas que não têm essas coisas. Mas Jesus está dizendo que toda revolução dentro do reino desse mundo não está mudando nada essencialmente. Você vai perceber isso. Toda revolução que acontece nesse mundo não está mudando nada essencialmente, apenas está trocando quem está no poder. Mas poder, sucesso, conforto e reconhecimento continuam dominando. Não é uma verdadeira revolução.
Só é uma dança das cadeiras. Nenhuma revolução está sendo revolucionária de fato. Está mudando apenas quem está no poder. Toda revolução, no final das contas, é sobre querer o poder, sobre querer o status, sobre querer o reconhecimento, sobre querer o conforto. E aí tem um exemplo muito interessante que eu li há um tempo atrás. É um debate de Michel Foucault. Você já ouviu falar provavelmente dele, um grande filósofo radical francês, pós-moderno, socialista, entre ativistas também socialistas, que estavam montando um tribunal no norte da França, quando houve naquela região um desastre de mineração, e muitas pessoas foram mortas por conta desse desastre. E nesse debate, esses ativistas socialistas estão escrevendo para Foucault, dizendo o seguinte: não há como, Foucault, os tribunais fazerem justiça, porque os tribunais vão proteger as pessoas com poder. Te parece alguma coisa? Eles vão proteger os ricos, eles vão proteger as pessoas que são donas de empresa. E eles disseram para Foucault: montaremos um tribunal popular e, portanto, nós buscaremos a verdade. Eu tenho certeza que eles estavam esperando de Foucault aplausos, uma confirmação do seu intento, mas, para surpresa deles e até nossa, Foucault, mesmo sendo também um socialista, foi radicalmente contrário à iniciativa daquele grupo. Então eles tiveram um debate, e a justificativa de Foucault foi a seguinte, abre aspas: a verdade é uma coisa deste mundo, e toda pessoa que afirma ter a verdade está basicamente fazendo um jogo de poder. Vocês, meus colegas, acham que farão justiça para as pessoas, mas na verdade vocês apenas defenderão as pessoas que concordam com vocês. Vocês só ajudarão quem concorda conosco sobre o que as pessoas precisam e vão excluir todas as outras. Em outras palavras, o que Foucault estava dizendo é que toda revolução basicamente se trata de acumular poder para si mesmo e excluir as pessoas que não concordam. Pessoas que não são suas amigas, pessoas que não estão no seu partido. Foucault está dizendo: a verdade é uma coisa deste mundo, e todo mundo afirma que tem, na verdade está fazendo um jogo de poder. De alguma forma muito interessante, é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Você percebe que toda revolução neste reino, na verdade, é um mero trocar de mobília. As coisas não estão mudando de fato, você está apenas reorganizando a sala. Só troca quem está no poder, não é nada de mudança real e significativa. Mas eu quero te apresentar um rei. Jesus está dizendo que ele, o verdadeiro rei, vai trazer uma real revolução, chamada Reino de Deus. O Reino de Deus tem uma visão totalmente contrária e invertida de todas as revoluções sobre poder, sucesso, conforto e reconhecimento. Totalmente revolucionário. O reino de Deus, ele tem um rei que não é como nenhum outro. Um rei sem sequer uma moeda no bolso. Um rei que está entregando o seu poder até o fim, ao invés de acumular. Um rei sem reconhecimento do seu próprio povo. Um rei rejeitado, excluído. Vocês já viram um rei assim? Vocês já perceberam, olha que interessante, vocês já perceberam que nenhum político consegue fazer um bem sequer, enquanto ele não tenha poder ou não tenha sido eleito? Mas Jesus estava dizendo: o clímax do meu reinado não será quando eu for eleito, será quando eu for executado. Isso é exatamente o contrário do que nós estamos acostumados com os reis deste mundo. O rei Jesus, ao invés de acumular poder, abriu mão dele, abriu mão do conforto, abriu mão do reconhecimento, abriu mão do sucesso para esse mundo.
Ele entregou as coisas, ele passou o tempo com os marginalizados da época. Ele amou o pobre, ele curou o doente, ele alimentou o faminto. Que rei que se misturava com o faminto, com o pobre, com o doente. E todo aquele que for transferido do reino deste mundo para o reino de Cristo precisa agir como ele agiu. Sabe por quê? Porque nós não precisaremos dessas coisas. Nós que conhecemos a Cristo, nós não precisamos de poder, não precisamos de sucesso, não precisamos de reconhecimento e nem de conforto, não precisamos dessas coisas. Jesus disse que aquilo que Ele veio nos trazer é o suficiente. Se por acaso nós tivermos, não tem problema, nós poderemos usá-las, nós não seremos definidos por elas e nem seremos dizimados por não tê-las. Não fará mais parte da decisão da nossa vida, todas as decisões serem baseadas em conseguir poder, conforto, reconhecimento ou sucesso. Nós poderemos fazer o bem para outras pessoas, para que elas sejam beneficiadas e não como meio de sermos vistos ou beneficiados. Nós não usaremos os pobres, nós poderemos ajudá-los de fato. Mas talvez você pode estar se perguntando, como é que alguém de fato pode ser assim? Não, parece uma imagem belíssima. Mas como é que alguém pode ser assim? Como eu posso viver desse jeito? E a única resposta para isso é que você precisa entender o porquê, a razão de Jesus ter sido rei sem nenhuma moeda no bolso. Por que Jesus foi pobre? Por que Ele escolheu ser rejeitado? Para ser apenas um exemplo a ser seguido? Claro que não! O Evangelho diz que Jesus tomou naquela cruz a nossa pobreza, para que nós pudéssemos ter a riqueza da aceitação de Deus. O Evangelho diz que Jesus tomou a nossa rejeição, o abandono, tudo aquilo que nós merecíamos, para que nós fôssemos aceitos por Deus. Quando você perceber que Jesus é o rei que escolheu receber essas coisas no seu lugar, quando você perceber que Deus agora pode te aceitar pelo que Cristo fez, você não mais precisará dessas coisas deste mundo. Gradativamente, poder, conforto, sucesso não dominarão mais sobre você. Vão começar a perder progressivamente o domínio. E somente assim você será finalmente livre para amar as pessoas deste mundo sacrificialmente. Todos nós no reino de Deus somos enviados ao mundo não apenas com paz interior, não apenas com Jesus no coração. Começa com paz interior, começa com Jesus no coração, mas no final das contas nós agora podemos tomar decisões com base no que as pessoas precisam e não naquilo que nós precisamos, porque Cristo é tudo para nós. Finalmente temos o poder para isso, e é assim que a revolução acontece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Na mente de um secular, como explicar a necessidade de sermos pessoas generosas? Partindo do pressuposto que o mundo material é tudo que existe, não existe Deus, não existe uma realidade sobrenatural, não existe nada além desse mundo, como explicar a necessidade de eu ter compaixão com o pobre, com o necessitado, com o faminto, com o doente? Por quê? Se tudo é fruto de uma evolução cega, por que eu não devo dominar sobre o outro, pisar sobre o outro, para que eu permaneça? Não é isso que a teoria evolucionista nos diz? Sobrevivência do mais apto, do mais forte. Se não existe Deus, se não existe qualquer outra realidade acima disso tudo, então por que eu deveria ser generoso? Por que eu deveria me preocupar com os pobres deste país? Por quê? É a pergunta que eu gostaria de fazer. Qual seria a minha motivação para desistir de conforto, de poder, de sucesso, de reconhecimento? Por que eu desistiria disso? Eu teria que viver por essas coisas e ser fadado a jamais ser um verdadeiro revolucionário. Mas percebe como Jesus revoluciona todas as revoluções? Porque todas as outras revoluções são sobre obter o poder. Essa revolução é sobre abrir mão dele e mudar o mundo desse jeito. E isso tem impacto sobre a fome, sobre a injustiça, sobre a opressão. Olhem para o líder dessa revolução. E aqui eu quero fazer uma comparação muito legal.
Jesus com Barrabás. Lembra que prestes a Jesus ser entregue a ser crucificado, eles perguntaram para a multidão se eles queriam libertar Jesus ou Barrabás? Barrabás, para quem não sabe, era um revolucionário violento que estava preso porque merecia estar preso. E quando questionado, a multidão respondeu: soltem Barrabás. Soltar Barrabás era uma ameaça menor, de fato. Se você soltar Barrabás, você sempre pode prendê-lo novamente. Você sempre pode parar Barrabás. Mas como parar Jesus? Eles prenderam Jesus numa cruz. Eles cuspiram nele, eles envergonharam. Eles fizeram os seus discípulos sair correndo de medo. Eles disseram: esse radical não nos perturbará de novo. Foi, acabou, está crucificado, morreu. Esse radical não nos perturbará mais. 3 dias depois, esse radical deu um dos maiores golpes políticos de todos os tempos. Ele simplesmente voltou à vida, sem ser convidado. Ele se levantou da sepultura, um líder de uma nova criação. Jesus veio para derrubar a ordem existente, estabelecer uma nova ordem. Matar Barrabás põe fim à sua revolução. Matar Jesus só dá começo à sua. Tirar o poder de Barrabás põe fim à sua revolução, mas tirar o poder de Jesus apenas começa a sua. Jesus disse que qualquer sistema humano está fadado à destruição e só o reino de Deus prevaleceria. Como parar uma revolução como a de Jesus? É uma revolução que revoluciona todas as revoluções. Ao tentar acabar com a sua revolução, ela se torna ainda mais poderosa. E você nunca será revolucionário o suficiente até que você faça parte da nova ordem criada por Jesus. Então você servirá um mundo cheio de fome, miséria, xenofobismo, racismo, opressão e miséria. Mas nessa parte final em que eu quero fazer algumas aplicações, não me entenda errado, por favor, não me entenda errado. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos envolver politicamente. Não estou dizendo que apenas nós devemos mudar a vida das pessoas individualmente. Lembra que Jesus foi contra o simplismo político? Mas lembra que Jesus também foi contra a indiferença política? E foi contra a idolatria política? Em suma, deixa eu te falar o que eu estou querendo de fato dizer. Quando você conhece o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que nos livra das amarras do poder, do conforto, do reconhecimento e do sucesso, quando isso acontece com você, você sempre é movido politicamente. Sempre. Você sai de algum lugar e vai para algum outro lugar. Imagino que você deve estar pensando nesse exato momento: pastor, fala logo, para que lado? Para que lado é movido, pastor? Eu estou angustiado desde que o senhor começou a pregar. Mais para a direita ou mais para a esquerda? Em primeiro lugar, deixa eu te dizer umas coisas. O Evangelho é a maior força que tem moderadora. O Evangelho tem uma influência moderadora. E a razão disso é porque pessoas nos extremos políticos acham que o inimigo sempre está no outro extremo. Sempre. Para a direita, se a esquerda de repente sumisse do mundo, fosse arrebatada inversamente, de repente o mundo seria uma beleza. Para a esquerda, o mesmo. A gente acha que o verdadeiro inimigo está do outro lado, que o mundo seria mil maravilhas, ou pelo menos não tão ruim quanto a presença deles. O problema está no outro, o problema está no exterior, o problema está fora. E o Evangelho diz: não, o problema sou eu, o problema está dentro, o inimigo mora dentro. A gente já viu isso em Romanos. O Evangelho nos humilha, mostrando que o problema do mundo não são os outros, somos nós.
Mas isso não quer dizer, então, o Evangelho tem um poder moderador, porque ele ensina, não, o problema não é o outro. Comece a perceber que o problema do mundo está em você, que as coisas que você não gosta nos políticos é a mesma coisa que você faz em casa. Mas eu também não estou querendo dizer que ser cristão signifique ser de centro, ok? Não estou dizendo isso também. E existem pelo menos duas razões pelas quais às vezes as pessoas costumam escolher o centro. Devem ter mais, mas eu acredito que essas duas são talvez as principais. A primeira delas é porque às vezes as pessoas perdem a esperança. Acreditam que nada vai realmente mudar. E se nada vai realmente mudar, melhor ficar no centro. Mas o Evangelho nos ensina a ter esperança. O Evangelho nos ensina que as coisas podem mudar. E vão mudar. E a mudança começa já. O Evangelho nos ensina a ter esperança. Outra razão porque as pessoas escolhem o centro, muitas vezes é a indiferença. Quer saber? Deixa as coisas como estão. Eu só quero viver a minha vida. Me deixe em paz. Minha vida poderia ser melhor, mas do jeito que está eu estou levando. O Evangelho também nos leva a viver para outras pessoas e não apenas para nós mesmos. Ou seja, deixa eu tentar te mostrar o que eu quero dizer. O Evangelho faz com que pessoas do centro sejam mais radicalizadas pelo Evangelho, porque elas agora se tornam pessoas com esperança de que as coisas podem mudar. E agora são pessoas não indiferentes, são pessoas que se preocupam. Logo elas não querem ficar bem onde elas estão, elas começam a se tornar mais radicais. Mas aqueles que estão nos extremos, o Evangelho tem um poder moderador. Sempre há alguma mudança em alguma direção, independente de onde você esteja localizado nesse espectro político. O Evangelho, quando te alcança, ele muda alguma coisa em você. Ele te leva para algum lugar, seja te radicalizando onde precisa ser radicalizado, seja te tornando alguém mais moderado onde precisa ser moderado, porque você reconhece que o problema do mundo está dentro e não fora. Você não acha interessante que no grupo de pessoas que Jesus escolheu, 12 discípulos, tinha um cara como Mateus, ou chamado Levi, que trabalhava para o Império Romano, era um cobrador de impostos. Ele não somente aceitava a dominação romana, ele trabalhava para ela, e era odiado pelos judeus. Mas no mesmo grupo de pessoas que Jesus escolhe, tinha um outro chamado Simão, o Zelote. Lembram da revolta armada? Os dois no grupo de Jesus. E nenhum evangelho relata Jesus pegando o e falando: gente, cá, vamos lá, meu partido é esse, vamos seguir minha cartilha. Certeza que ambos tiveram as suas posições mudadas em alguma direção, a partir da compreensão do evangelho do reino de Deus. Certeza. Além disso, o evangelho te torna alguém mais político do que nunca e não menos. O Evangelho faz você enxergar que você é grande parte do problema. Então isso te leva a não achar que os outros são o verdadeiro problema. Você não pensa, quem concorda comigo é bom e quem discorda de mim é ruim. Infelizmente às vezes a gente pensa isso, mas não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho faz você, preste atenção nisso, mais capaz de cooperar com as pessoas. As pessoas que não concordam com você. As pessoas que usam uma camiseta de cor diferente da sua, uma bandeira diferente da sua. O Evangelho te torna alguém mais disposto a cooperar, a trabalhar em causas em comum com pessoas tão diferentes de você nas suas opiniões políticas. Você se torna mais capaz de fazer coisas com as pessoas. Verdadeiramente o Evangelho te torna alguém mais político nesse sentido. Alguém disposto a fazer a verdadeira política. Em suma, Jesus Cristo pagou o que eu e você merecíamos. Agora nós devemos dar ao que Ele merece. Deem a César o que tem a imagem de César, mas deem somente a Deus o que tem a imagem dele, vocês.
faça parte da sua revolução. Vamos orar.